Sim, agora sim. Beleza, então vamos lá. Então, esse daqui é o primeiro conceito que eu quero que a gente entenda, tá? Qual é a diferença entre saúde e doença? E aí, basicamente, diferença entre saúde e doença está relacionado com o quê? Com a perda da homeostase. Lembra, o que é homeostase? É o equilíbrio, né? O nosso corpo, para funcionar direito, as nossas células, para funcionarem, elas precisam ter um nível ali de equilíbrio nesse funcionamento. Então, quando o organismo está saudável, significa dizer que ele está funcionando de forma equilibrada, tá? E quando o organismo tende a desenvolver um processo patológico, significa que houve a quebra dessa homeostase, essa quebra de equilíbrio. Então, são dois conceitos que a gente precisa ter em mente. O que é saúde e o que é doença. Saúde é quando a gente vive aí em homeostase, e a doença é quando ocorre a quebra dessa homeostase, tá? Então, aqui na saúde, como a gente está vivendo em equilíbrio, o que acontece? Ocorre aí a manutenção tanto da forma do nosso corpo como das funções do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai olhar a nível celular, a gengiva, por exemplo, uma gengiva, olhando macroscopicamente para ela, quando é uma gengiva saudável, você percebe que ela tem um tom rosado, é uma gengiva que não está inchada, né? Tem uma espessura, certo? Mas quando ela está passando por algum processo inflamatório, a gente, quando observa, já vê um vermelhidão, um inchaço, tá? Então, você percebe que quando você compara o estado saudável com o estado doente, você consegue observar alterações que caracterizam uma doença, tá? Ou caracterizam também a saída, né, a quebra dessa homeostase, certo? Então, a doença é o resultado da ação, da agressão que leva à alteração, é o resultado da ação de uma agressão que leva à alteração não compensada da homeostase ou morfostase. Homeostase, né, é o equilíbrio das nossas funções, e a morfostase, e a morfostase é essa quebra no nosso equilíbrio das formas, tá? Da forma do nosso corpo. Isso aqui também é algo, né, interessante para a gente rever. O que é etiologia? Tudo que eu estiver me referindo à etiologia de uma doença, quais são os fatores etiológicos que provocam câncer? Etiologia está relacionado com a causa, tá, daquela patologia. Então, o câncer, por exemplo, pode ser originado por uma mutação genética ou por algum fator ambiental, né? De repente, o paciente ele pode ter herdado algum gene, né, dominante, que predispõe esse paciente a desenvolver câncer de boca, por exemplo. Ou não, o paciente ele pode ter adquirido isso porque ele fuma muito, tá? Então, a gente tem aí o fator etiológico relacionado à causa. E quando a gente está falando de patogenia, a gente está falando aí de como é que a doença ela ocorre, né? O que provoca a doença, tá? Como é que ela evolui, quais são os sintomas, qual é a cura dessa doença, tá? Então, por exemplo, se você pega uma gripe, qual é o agente causador da gripe? É o vírus da influenza, ok. Quando ele entra nas células do sistema respiratório, o que ele faz? Se multiplica, desenvolve uma resposta inflamatória, e aí você começa a ter vários sintomas, né? Dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, começa a expelir catarro, enfim. Então, você tem todo um conjunto de sintomas e 3 dias depois você começa a evoluir para a cura. Então, essa daqui é a patogenia, tá? É como essa doença ela evolui. As alterações morfológicas são aquilo que a gente observa a nível de tecido e a nível de célula, tá? Lembrando que tudo que eu consigo observar de alteração no tecido são alterações o quê? Macroscópicas, né? Quando, por exemplo, um fígado, que uma das coisas que a gente mais viu na nossa aula foi o fígado, né? Então, assim, um fígado, por exemplo, quando ele está passando por um processo, né, de intoxicação, quando ele está passando aí por um processo de intoxicação, a gente percebe que ocorre a hepatomegalia, ou seja, ocorre o aumento aí do volume do fígado, tá? Então, quando, por exemplo, ocorre alguma
intoxicação aqui da mucosa da boca, então a gente percebe que também que tem uma alteração, né, na forma, no tecido, tá? Nas nossas células também é da mesma coisa, tá? Se está alterando, se ocorre alguma alteração no tecido, é porque, consequentemente, essa alteração também está ocorrendo nas nossas células, tá? Então, o tecido ele aumenta de tamanho, se o órgão aumenta de tamanho, quando eu vou olhar lá microscopicamente, esse tecido aumentou de tamanho porque a célula que compõe esse tecido também aumentou de tamanho, né? Isso é evidente. Então, as alterações morfológicas, elas podem ser tanto macroscópicas quanto microscópicas. E o significado clínico, que são os sintomas, tá? Basicamente, gente, dessa primeira aula, isso eu queria mostrar para vocês, que eu queria que a gente revisasse, tá? Então, basicamente, vou até já fechar aqui, primeira aula, fechar aqui, guia atual. Pronto. Ficou alguma dúvida aí, gente? Vocês querem acrescentar alguma coisa no que foi discutido dessa primeira aula? Não, professora, tudo certo. Tá? O ritmo tá bom? Eu tô sendo clara com aquilo que eu tô explicando? Tá tranquilo? Sim, tá tranquilo. Sim, tranquilo. Beleza. Então, olha só, na nossa segunda aula, a gente falou sobre o quê? Adaptação celular, né? Então, uma coisa que a gente viu, e aí deixa eu ver se tem esse slide aqui. Uma coisa que a gente viu, né, que ocorre aqui na nossa célula, é que ela tem a capacidade de se adaptar na frente de um agente agressor, né? E aí, durante as nossas aulas, nós falamos muito sobre isso. O que é um agente agressor? Um agente agressor pode ser, por exemplo, um vírus, tá? Vírus HPV. O vírus HPV, ele é um vírus que ele infecta a mucosa, né? Tanto a mucosa da genitália quanto a mucosa oral. E aí, quando ele entra nessas células, ele começa a provocar uma série de alterações, inclusive no DNA, que pode levar ao câncer de boca, tá? Uma das formas aí de câncer de boca que a gente vai ter é provocada pelo HPV. Tem como fator etiológico o HPV, tá? A gente também tem outros vírus, como o vírus Epstein-Barr. Então, o vírus Epstein-Barr, ele é o vírus, o vírus que provoca aquela doença que a gente conhece como a doença do beijo, que é a mononucleose infecciosa, tá? Então, a mononucleose, ela é provocada pela infecção do vírus Epstein-Barr. Então, através do beijo na boca, por exemplo, de uma pessoa que já contém esse vírus, vai e beija outra pessoa e acaba transmitindo. E aí, o que acontece? Esse vírus, ele tem afinidade tanto aqui pelas células da nossa mucosa oral, tá? E aí, a gente vai ter aqui na mucosa oral células epiteliais, e esse vírus, ele tem muita afinidade com células epiteliais, como ele também tem muita afinidade com linfócitos, tá? E onde é que a gente vai ter linfócitos aqui na nossa boca? Lá na porção, né, posterior da boca, a gente tem um anel que é chamado anel de Voldeyer, tá? Esse anel de Voldeyer, ele é um anel rico tanto em células epiteliais como os linfócitos. Então, quando o vírus ele entra na nossa boca, ele vai lá infectar aquelas células que estão nesse anel de Voldeyer, né? Vai lá para a nossa garganta e ele infecta essas células que estão presentes nesse anel, tá? E aí ele infecta tanto as células epiteliais como os linfócitos. E aí, dependendo da célula, esse vírus ele apresenta dois comportamentos, né? No primeiro comportamento, na célula epitelial, ele entra dentro da célula, aí ele pega toda a maquinaria da célula e faz com que essa célula comece agora a trabalhar para ele, produzindo novos vírus, tá? E aí as células epiteliais liberam mais vírus que vão infectar outras células. Nos linfócitos B, ele entra e ele fica lá quietinho, certo? Então, esses vírus são exemplos de agentes agressores, tá? Que podem entrar nas nossas células e provocar danos, certo? Esses danos são conhecidos como lesões. E aí, dependendo dessa lesão, ela pode ser reversível ou irreversível. Outro tipo de lesão são queimaduras, tá? Às vezes, quando você ingere um líquido muito quente, você acaba, né, matando algumas células da sua boca, tá? Porque você acabou dando um choque, né,
um choque térmico muito grande nessas células, e aí elas não aguentam. Então, isso daqui são formas de lesões irreversíveis, tá? A célula, você jogou ali um agente agressor, e a célula imediatamente, ela não teve tempo de se adaptar àquele processo, né? No caso aí desse líquido quente que eu estou falando para vocês. Mas existem lesões que também são lesões reversíveis. O que é isso? O que é uma lesão reversível? É aquela lesão em que, né, a célula na frente de um agente agressor, ela tem um tempo aí para se adaptar, só que ela não consegue se adaptar àquele agente que está ali agredindo, estressando ela, e ela começa a, o quê? A se lesionar, né? Ela começa a ter prejuízos. Mas no momento em que você retira esse agente agressor, a célula nela pode aí recuperar suas funções normais, tá? Tudo bem? Então, aí são dois processos. Tem um slide que eu queria muito mostrar para vocês, mas se não tiver, não tem problema. Então, deixa eu só vir aqui, que hoje eu aprendi, né, um recurso novo. Vou usar com vocês aqui na aula. Então, bora lá. Olha só. Uma coisa que eu quero que vocês aprendam, né? Vou colocar aqui agente agressor, tá? E aí, o que esse agente agressor ele vai provocar? Ele vai provocar um estresse na célula, tá? Estresse celular. Fica mais bonitinho assim, certo? E aí, o que acontece? Quando a célula, né, na frente desse agente agressor, ela sofre esse estresse celular, ela tem dois caminhos, tá? Ela pode, olha só, ou se adaptar, e aí eu vou colocar aqui adaptação, ou a célula, ela pode ainda, né, entrar em, ela pode entrar em necrose ou apoptose, tá? Então, o que é isso daqui? O que é o processo de adaptação? O processo de adaptação são mecanismos que a célula vai criar para que ela possa, né, responder àquele agente agressor, esse estímulo que ela está recebendo, da melhor forma, tá? Então, olha, estresse celular, inicialmente ela vai tentar fazer esse processo aqui, ela vai tentar se adaptar, tá? E aí a gente viu que existem algumas formas de adaptação nas aulas, né? Vocês estão lembrando quais são as formas de adaptação? Vocês lembram? Hipertrofia. Hipertrofia, né? Atrofia, metaplasia, hiperplasia, hipertrofia, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, existem alguns medicamentos que, quando o paciente toma, provoca o aumento, né, o aumento da gengiva, tá? Pode ocorrer aí uma hiperplasia, certo? Ou a gente viu em alguns casos, como o granuloma piogênico, que ocorre o quê? Uma hipertrofia do tecido. Então, esses processos de hiperplasia e hipertrofia, gente, são processos adaptativos, tá? Só para relembrar vocês, o que é a hiperplasia? A hiperplasia é quando ocorre aqui o aumento no número de células e a hipertrofia, o aumento no volume celular. A atrofia já é o oposto. Quando é que ocorre aqui a atrofia? Quando ocorre a diminuição das células, tá? Aliás, desculpa, a diminuição do volume da célula, tá? Bem, pode ocorrer também esse processo aqui, olha, metaplasia. E aí a metaplasia, ela está relacionada com o quê? Com a diferenciação celular, né? A célula, ela recebe um estímulo para ela se diferenciar, para ela se especializar em uma determinada função, né, naquele tecido. Só que aí na frente daquela agressão, a célula fica tão desesperada que ela meio que fica descaracterizada, ela perde essa capacidade de se especializar, tá? Bem, vocês entenderam aqui? Tem alguma dúvida? Não, professor. Gente, então, eu acho que aqui a gente já consegue responder a primeira e a segunda questão, né? Vamos lá. Primeira questão, olha só. A hipoplasia condilar, ela vai ser caracterizada por uma formação defeituosa no processo condilar, que ocorre a diminuição do número de células, tá?
Então, de frente do que a gente viu até agora, o que qual seria aí a resposta certa da primeira pergunta? Bora lá. Quero vocês participando, hein? E aí, primeira questão. A primeira questão é a letra E, professora. É a letra E? Nenhuma das alternativas? Eu coloquei letra A. Letra Eu marquei. A. Acredito que não seja a letra A. Tá, bora lá, olha só. Bora começar aqui da E. Da E a gente já sabe que é nenhuma das alternativas, né? Então, bora lá. Bora começar da letra D, né? Qual é o conceito aqui de metaplasia? Vocês lembram? Diferenciação celular. A diferenciação É celular. Muito bem, é quando ocorre aí o processo de desdiferenciação celular, né? Na verdade. Então, olha só, todos os nossos tecidos, né? Eles são formados. Abri um PowerPoint aqui sem querer. Então, todos os nossos tecidos, eles são formados, tá? Dentro de um processo de diferenciação, tá? Então, por exemplo, as células do olho, elas vão se diferenciando, né? Elas vão se especializando em uma determinada função. Elas sofrem um processo de diferenciação. Se eu pegar uma célula aqui que compõe o meu olho e comparar com uma célula aqui da cartilagem do meu joelho, eu vou ver que é completamente diferente. Por quê? Porque já são células que foram diferenciadas, né? Elas já se especializaram aí na função que elas vão ter durante a vida delas. O que é a metaplasia? A metaplasia é quando essa célula ela perde essa especialidade dela, tá? É como se fosse assim, uma pessoa, ela vai estudar a vida toda, né? Chegou aqui no terceiro ano, ela é uma pessoa que tem alguma especialidade? Não. Aí o que ela faz? Ela vai lá e decide, sei lá, ser psicóloga, tá? Então, quando ela é psicóloga, ela foi lá e está se especializando, está se diferenciando. Com a célula é a mesma coisa. Qual é a função que ela vai exercer agora? Ser psicóloga. Então, tá ótimo aí. Só que aí o que acontece? Chega alguém, né? Essa psicóloga faz alguma coisa muito errada e aí alguém vai lá e retira o diploma dela. Olha, tu não pode mais ser psicóloga. E aí a pessoa, ela perde essa especialidade que ela tem, tá? Com a célula é a mesma coisa. Ocorre essa perda de especialização, certo? Então, ela até então fazia lá uma função, sei lá, de ser uma célula da pele, e aí ela está recebendo um estímulo, a agressão está tão grande que ela perde essa noção de especialidade dela, ela para de exercer a função dela. Então, tiraram ali o agente agressor veio e tirou a especialidade daquela célula. Então, aí ela ficou o quê? Desdiferenciada, que a gente chama, tá? E esse processo é um processo metaplásico. Acontece muito na formação aí dos tumores. Só que aí o que acontece? A hipoplasia condilar, ela é caracterizada pela formação defeituosa do processo do côndilo, né? E ela envolve o quê? A diminuição do número de células. Só está falando aqui que a hipoplasia, ela envolve a diminuição do número de células. Isso daqui está relacionado com o que a gente acabou de ver de metaplasia? Não. O que vocês acham? Não, acho que não. Beleza. Não, né? Então, a gente já não é letra D, tá? A letra C está falando de hiperplasia. O que é a hiperplasia? Bora voltar lá de novo. Ai, gente, toda vez, já é o costume, toda vez eu abro um PowerPoint. O que é a hiperplasia? É o aumento do número de células, né? Mas a questão, gente, ela está falando... ela está falando que aqui envolve a diminuição no número de células. Então, será que é hiperplasia? Não, a hiperplasia aumenta. Aumenta, né? Mas olha, só uma observação. Existe também casos de hiperplasia condilar, tá? Então, quando vocês forem pesquisar ou quando vocês forem olhar na literatura alguma coisa a respeito, existem essas duas malformações aqui na região do côndilo, que é justamente a região da ATM, né? A articulação temporomandibular.
Então, existe tanto esse processo aqui, olha só, de hipoplasia, que é quando as células, né, ocorre aí a diminuição no número de células nessa região, como também ocorre das células fazerem hipertrofia, ou seja, elas começam aí a se dividir de forma, né, mais rápida, né? E aí acaba o quê? Basicamente, o paciente ele vai ter, digamos assim, que um fenótipo, né, características fenotípicas bem similares, que é aquela malformação que a gente conhece da hipoplasia, né? Que é justamente vai ter aí um lado maior que o outro do rosto, tá? Então, olha só, aqui no caso da hipoplasia condilar é um processo que ele não envolve, né, a hiperplasia, nesse caso aqui, mas vocês já sabem que tem casos em que pode estar ocorrendo a hiperplasia do côndilo, tá? Ele é um caso, né, de hipertrofia. A hipertrofia envolve aqui a diminuição no número de células? Não. O que vocês acham? Não. Não, né? Não. O que é a hipertrofia? E o que é, então, hipertrofia? O aumento do volume, né? É o aumento do volume da célula. Muito bem. Então, é o aumento do volume das nossas células, tá? Então, esse aumento do volume, ele pode ser devido também, né? Ele é devido pode ser devido a um agente agressor, tá? Então, por exemplo, quando você vai na academia e você vai lá, né, levanta lá um monte de peso e tal, você está dando um estímulo para as suas células aumentarem de tamanho. Por quê? Você está tirando as suas células daquele comodismo, literalmente, tá? Então, vocês estão lá, olha, estou levantando peso aqui, bora lá, célula, aumenta aí o teu metabolismo e cresce. É aí que você tem uma hipertrofia, tá? Pode acontecer também do paciente tomar algum medicamento, e aí esse medicamento, ele exacerbar o metabolismo dessa célula, e aí, como reação, ela vai lá e aumenta de tamanho, tá? Então, a hipertrofia é o volume da célula. E a atrofia, gente, o que é? É a diminuição do número das células. É a diminuição no número de células, tá? Então, a hipoplasia condilar, que envolve essa característica aqui, nesse caso, de diminuir o número de células, está relacionado aqui, olha só, com a questão de número A. Ou de número A é ótimo. Oi. Só que a atrofia não seria a diminuição do volume da célula? Porque porque lá no slide está mostrando isso. É isso, gente, desculpa, é isso, eu me confundi, diminuição do número de células, porque aqui deixa eu ir lá para o slide, aqui a atrofia, ela também recebe outro nome, tá? Então, a gente vai ter a hipertrofia, que é o tamanho, e a atrofia também é o tamanho. Ai, gente, muito obrigada por me corrigir. A gente vai ter a hiperplasia, que é o aumento no número de células, tá? Mas quando ocorre a diminuição no número dessas células, o processo é um processo de hipotrofia. Muito bem. Olha só. Aí, o que acontece? Não é nenhuma das alternativas, né? É nenhuma das alternativas, tá? Será que tem como eu deixar isso aqui mais vivo? Pronto. Tá? Então, é nenhuma das alternativas, a primeira. Professora? Tá aí. Oi. Oi, pode explicar metaplasia de novo? Tá, posso sim. Bora aqui pro slide. É igual, toda vez. Deixa eu ver se eu tenho aqui um slide que fala direitinho da metaplasia. Pronto, aqui, olha, metaplasia, tá? Então, isso daqui, aqui é um processo metaplásico que está acontecendo. Então, olha só, aqui a gente tem, aqui são células epiteliais, e essas células epiteliais aqui, elas têm essa forma. Então, esse daqui é o normal dessas células, tá? E aí, o que acontece? Olha só, são células cuboides, tem vários, né, pelinhos aqui em cima, tal. Aqui é um epitélio ciliado, provavelmente isso aqui é traqueia. Então, olha só, eu quero que vocês prestem atenção na forma dessas células, tá? Só que aí o que acontece? Muitas vezes, nesse caso aqui, o paciente, ele fuma bastante. E aí, essa fumaça que o paciente
adaptar, ingere, né? Ela acaba agredindo muito esse tipo de célula aqui, ó. E aí, o que acontece? É uma reação normal do nosso corpo que ocorra um processo metaplásico. Então, essa fumaça do cigarro, como ela está agredindo muito essas células, à medida em que elas vão se dividindo, elas vão originando agora outro tipo de célula epitelial, que é um epitélio escamoso. Então, aí percebe que essas células, olha, elas vão adquirindo outra característica, já são células que são mais achatadinhas, tá? E aí, olha aqui, ó, são células que vão fazendo como se fosse uma camada. Elas já perdem essa característica aqui de cima, que é ter esses vários cíliozinhos, então elas já perdem também essa característica. Então, aqui o epitélio está se adaptando frente àquela agressão que ele está recebendo. Ficou claro? Ficou claro? Então, olha só, aqui novamente a gente tem a mesma coisa acontecendo, tá? Então, a gente vai ter aqui o epitélio, na região epitelial, e aqui também é um epitélio, só que essas células, esse grupo de células, ele já sofreu aí um processo metaplásico. Então, olha só como elas ficaram, já perderam completamente a forma daquele tecido, tá? Do tecido original. Geralmente isso acontece porque, ó, no caso, por exemplo, aí do nosso sistema respiratório, quando o paciente, por exemplo, ele tem esse hábito de fumar, tá? A fumaça vai e agride essas células. E aí, essas células, elas se transformam nesse tipo de célula, né? As células, elas saem de epitélio, elas se transformam de um epitélio colunar normal, elas se transformam em um epitélio escamoso. Por que elas fazem isso? Porque essa forma de epitélio aqui, ela é mais resistente àquele tipo de agressão. Então, elas estão ali sentindo que estão sendo agredidas, e aí uma forma delas se adaptarem é mudar a forma daquelas células. Então, isso daqui é um processo metaplásico, tá? Então, aqui a gente vai ter, olha só, vários tipos de metaplasia. Basicamente, a gente tem aqui, por exemplo, olha só, o epitélio, né, de transição. O epitélio de transição, vocês devem lembrar lá da histologia, ele é uma forma de epitélio que ele, por exemplo, a bexiga. A bexiga ela é formada por epitélio de transição. Por quê? Porque quando ela está contraída, as células elas vão ter uma forma, né? Uma forma mais cúbica, tá? E aí a gente tem o chamado epitélio cúbico. Mas quando a bexiga ela está cheia de urina, o que acontece? Ela estica, e aí o epitélio, as células que formam esse epitélio, elas mudam de forma, né? O epitélio agora fica colunar, tá? Então, nesse caso aí, é o que ocorre com o epitélio de transição. Só que, na frente de uma agressão, né, esse epitélio ele pode se transformar em outro tipo de epitélio, num processo metaplásico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Ó, por exemplo, aqui nas vias aéreas, né, a gente vai ter o epitélio colunar, mas na frente de uma agressão, que é o tabagismo, ele se transforma em epitélio escamoso, que foi esse caso que eu mostrei para vocês do slide anterior. Na bexiga urinária, a gente vai ter o epitélio de transição, que é esse que eu falei para vocês, tá? Que a célula, o normal dela é que ela vai ficar, né? Quando a bexiga está contraída, ela é quadrada. Quando a bexiga está cheia de urina, o epitélio agora ali da bexiga é colunar, tá? Só que quando o paciente ele está passando por uma infecção urinária e essa infecção ela já atingiu a bexiga, a gente vai ter aqui, olha só, o epitélio escamoso, que é um epitélio mais resistente àquele tipo de agressão. A litíase urinária é uma infecção provocada por bactérias. Então, nesse caso aqui, o agente agressor são as bactérias que estão provocando a infecção na bexiga. Então, a gente muda aqui a forma da célula. Ele sai de epitélio de transição para epitélio escamoso. No esôfago, né, a gente já vai ter, olha só, o normal do nosso esôfago, que é esse tubo, né, que faz comunicação aqui com a cavidade posterior com a região posterior da cavidade oral, ele faz comunicação com o nosso estômago. Então, é um caninho que tem aqui, que passa pela nossa garganta, né, atrás dos pulmões, por aí vai.
Então, o nosso esôfago, ele é revestido todo por quê? Por epitélio escamoso, tá? Só que na frente de uma agressão, como, por exemplo, o refluxo gástrico esofágico, ele se transforma em epitélio colunar. Então, no suco gástrico, gente, o suco gástrico ele é muito ácido, tá? Então, todas as vezes que a gente alimenta, o nosso alimento ele vai, né? Passa da boca, aí ele caminha aqui o bolo alimentar pelo esôfago, ele vai lá e chega até o estômago, certo? O nosso estômago ele secreta muito ácido e muitas enzimas digestivas para poder digerir aquele alimento. E é justamente devido a esse processo, né, de digestão, de liberação de muitas enzimas, de liberação de muito ácido ali para digerir o alimento, que toda a parede do nosso estômago ela é bem revestida, tá? E aí o que acontece? Esse tipo de revestimento a gente não vai ter aqui no esôfago, porque a única função do esôfago não é digerir alimento, a única função dele é só levar o alimento da boca para o estômago. Então ele não precisa ser revestido. E aí ele tem aqui o epitélio escamoso. Só que tem pessoas que têm esse refluxo gástrico, que é justamente, né, elas têm uma facilidade de estarem o tempo todo, né, colocando, né, vou falar em termos, digamos que mais populares, né? A pessoa ela tem, né, frequentemente vontade de vomitar e vomita. Então, todo aquele suco gástrico que é produzido aqui no nosso estômago, ele fica passando constantemente aqui pelo esôfago e acaba agredindo esse epitélio escamoso. E aí, como uma forma de proteção, esse epitélio aqui, ele é modificado para ser um epitélio colunar, tá? E aí a gente diz que esse epitélio agora é um epitélio metaplásico, porque ele não é um epitélio normal ali do órgão. Vocês entenderam? Ficou claro isso da metaplasia, esse conceito de metaplasia? Sim, professora. Beleza. Então, o que mais que a gente viu, né? Tá. Então, primeira questão já foi. Aí, na segunda questão... Oi, pode falar. A metaplasia, ela só é ocasionada, ela só acontece quando é um estímulo agressor, ela não consegue, não pode ser benéfico. Não, assim, a metaplasia ela é um processo benéfico do nosso corpo, tá? Ela é uma forma de adaptação que as nossas células elas criam. Então, tanto que se eu retirar esse agente agressor, o epitélio ele vai voltar ao normal, tá? É tipo assim, é mais ou menos a mesma coisa da hipertrofia, né? Por exemplo, vou citar aqui eu como exemplo, sei lá, estou há uns 2 anos parada sem ir para academia. O que está acontecendo com as minhas células? Sem estímulo nenhum, tá? Estão todas ali no modo bem confortável. Só que à medida em que a gente vai para a academia e se exercita, você está dando um estímulo para a célula e a célula responde aí aumentando de volume. Na metaplasia é a mesma coisa, tá? No caso de uma pessoa, por exemplo, deixa eu voltar lá para o slide. Na metaplasia é a mesma coisa. No caso de uma pessoa, por exemplo, que tem aqui esse problema de refluxo esofágico, no momento em que ela começa a tomar uma medicação que inibe, né, esse ato de vomitar, o epitélio ele vai voltando ao normal progressivamente, entendeu? Então, ela é uma alteração benigna. O que pode acontecer né, até aqui ela é um processo adaptativo. Só que a metaplasia ela pode ir evoluindo. E aí ela pode ir evoluindo até chegar numa neoplasia, tá? Mas enquanto ela for uma metaplasia, ela é um processo adaptativo e benigno que pode voltar ao normal. Tudo bem? Mas aí a gente tem aí as linhas de evolução, né? A gente só está até agora nos processos de adaptação, tá? Mas eu entendi tua pergunta. A metaplasia ela é um processo benigno. A neoplasia, que seria assim a evolução dessa metaplasia, aí a neoplasia não, ela já é um processo maligno, tá?
Mas ficou claro isso? Ficou, professora, ficou sim. Entendi. Beleza. De nada. Então, olha só. O que mais aqui, né? Vamos lá pro negocinho aqui, pro PDF do nosso estudo dirigido. Na segunda questão, a gente está falando do granuloma piogênico, tá? Granuloma piogênico, né? Ele é, faltou o acento aqui, ele é a hiperplasia gengival inflamatória. Ele e a hiperplasia, não faltou acento não, tá, gente? Eu que estou lendo errado mesmo. Então, olha, o granuloma piogênico e a hiperplasia gengival inflamatória são crescimentos teciduais de origem inflamatória, tá? Com graus variados de tecido glanuloso e fibroso inflamatório, decorrentes possivelmente da irritação crônica e da baixa intensidade. Sobre essas duas anomalias, é correto afirmar que são processos adaptativos que promovem a diminuição do tamanho das células. Vocês acham que a letra A está certa? Não, professora, tá errado. Beleza. Na letra B, são acúmulos de proteínas que promovem o aumento do tamanho das células. O que vocês acham? Vocês acham que o caso do granuloma piogênico e da hiperplasia gengival é um caso de acúmulo de proteína que vai fazer com que haja o aumento dessas células, por isso que fica lá com aquele aspecto de tumor? Vou deixar em aberto, tá? Até vocês me darem uma resposta. A letra C. São adaptações que promovem o aumento no número de células? E aí? Vocês acham que a hiperplasia... Olha, só pelo nome aqui já dá uma pista. A hiperplasia e o granuloma piogênico são adaptações que provocam o aumento no número de células? Sim, professora. Tá certo. Marquei essa. Bora marcar ela aqui, né? A letra D são adaptações que promovem a diferenciação celular. Vocês acham aí que tem alguma coisa relacionada com diferenciação celular, tanto o granuloma como a hiperplasia? Não, acho que seria o caso Não, de né? metaplasia, isso aí, né? A diferenciação. Se isso aqui fosse um caso de metaplasia, né, o granuloma e a hiperplasia gengival, aí a resposta seria a D, tá? Se envolver um processo metaplásico. Mas aqui só envolve um processo hiperplásico, tá? Os dois. Então, aqui, se é um processo hiperplásico, o que a gente viu aqui com o nosso slidezinho? Dentro da hiperplasia, a gente tem o aumento no número de células. É o que acontece aqui no caso do granuloma piogênico e da hiperplasia gengival. É um aumento no número dessas células, tá? Na questão 3, né? Vamos lá para o que é incorreto afirmar. A metaplasia, ela é uma alteração celular na qual um tipo de célula diferenciado é substituído por outro tipo celular. E aí, tá certo? O que vocês acham? Eu marquei a letra E, né? Marcou a letra E. Eu vou marcar aqui, vou colocar de amarelo. E aí a gente vai... Vixe, eu vou pôr de amarelo, tá? Quem mais marcou alguma outra? Eu marquei D. Marcou B. Eu Então, vou marcar marquei de amarelo. letra E mesmo. Não, cadê? Letra E. Letra D? Não. Letra E. Eu marquei letra E. Tá. Então, vocês marcaram letra B, letra D e letra E, não é isso? Vamos lá. Por que vocês não Acho que marcaram? só letra B e E, professora. Ah, tá. Letra B e letra E.
Vamos discutindo aqui uma por uma. Olha só, letra E, tá? Começando aqui pela letra E. A metaplasia, ela envolve a diminuição do volume de um órgão devido à falta de estímulo. E aí? Será se a metaplasia, ela é um processo que envolve, primeiro, a falta de estímulo? Uma célula, ela tá lá sem ter estímulo nenhum, aí ela vai lá e é umas... vou me diferenciar aqui. E aí, é isso que acontece? O que vocês acham? Lembra lá do que eu falei do processo metaplásico, lá no último slide? Ó, tá aqui. Lembra lá que eu falei aqui, olha, no processo metaplásico, na metaplasia, sempre na frente de um estímulo, olha. Então, de acordo com o tipo de estímulo que a célula vai sofrer, o que a gente tem? Um processo metaplásico, que é a substituição daquele tecido normal por outro tipo de tecido, né? De epitélio, no caso, tá? Então, eu acho que não é a E, porque a metaplasia, ela envolve, sim, algum estímulo, tá? Mas é incorreta, professora. É. Verdade, gente. Olha só. É verdade. Então, olha só, a letra E está incorreta. Tá? Bora aqui ver o que está certo da D ou está errado. A metaplasia, ela é o resultado da reprogramação de células-tronco induzidas por citocinas e fatores de crescimento, entre outros. E aí, o que vocês acham? A metaplasia, gente, ela é derivada aqui das células-tronco? Acho que sim. Ela é, tá, gente? Deixa eu voltar esse slide aqui para ficar mais, para vocês entenderem melhor. O que acontece? A gente tem aqui o nosso epitélio, tá? Só que aqui abaixo do epitélio, a gente vai ter células que são células que ainda não se diferenciaram, não se especializaram. Só que esse epitélio aqui de cima, ele está constantemente sendo agredido. Então, à medida em que essa camada de células aqui ela for morrendo, a próxima camada de células que vai se formando aqui embaixo delas, vai percebendo aquele estímulo agressor e elas vão se transformando naquele tipo de célula mais resistente. Por isso que a letra D, ela tá correta, tá? Então, a metaplasia é o resultado dessa reprogramação de células-tronco, na verdade, são células mesenquimais que vão estar logo abaixo aí do nosso epitélio. Vocês já viram histologia, vocês sabem que sempre depois aí abaixo do nosso epitélio, a gente vai ter uma camada de células do tecido conjuntivo. E é o tecido conjuntivo que vai estar lá, né, oferecendo novas células para o tecido epitelial. E essas células ainda não são células que se diferenciaram. Então, à medida em que elas vão recebendo o estímulo para se diferenciar em uma célula epitelial, elas vão fazendo esse processo, tá? Então, por isso que a letra D, ela está correta. A letra C, a agressão celular que predispõe à metaplasia, se persistir, pode iniciar um processo de transformação maligna do epitélio metaplásico. E aí, tá certo? O que vocês acham? Ela pode iniciar um processo sim, tá, gente? Só lembra uma coisa, só que não é também todo tipo de metaplasia, tá? Olha só, a gente tem uma forma de adaptação celular, né? Uma forma aí de evolução desse processo adaptativo que é a chamada displasia. O que é a displasia? Significa crescimento celular desordenado.
Então, num processo de displasia, as células elas vão adquirir tanto essa característica de perda de diferenciação, que é uma característica aí da metaplasia, como elas também adquirem aí um processo de... elas perdem essa característica de diferenciação, né? E elas também começam a se multiplicar, tá? Então, um câncer, ele sempre começa desse processo de displasia, tá? E aí, o que acontece? A metaplasia, deixa eu ver se tem outro slide aqui, não tem. A metaplasia, ela precede a uma... Ela pode preceder a formação de um tumor, tá? Mas isso acontece quando? A gente sabe que a metaplasia é um processo adaptativo. Então, é como se ela fosse, assim, o início, o primórdio daquele tumor, tá? Então, quando o tecido está recebendo frequentemente aquele estímulo, a célula, ela vai responder como? Ela responde mudando aqui a forma dela. Então, ela entra aí nesse processo de diferenciação celular, né? Na verdade, ela muda do que seria, no caso, o epitélio normal, para um epitélio mais resistente àquele tipo de agressão. Mas, se o estímulo ele continuar batendo na porta, ela vai, ela vai perdendo ela vai, como é que eu digo assim? Ela vai evoluindo. Então, ela começa a sair desse processo aqui de metaplasia, porque metaplasia é só essa perda de diferenciação celular, tá? Então, essa metaplasia aqui, essa capacidade que ela tem de se modificar em outro tipo de célula, ela é perdida e, na verdade, assim, ela é aprimorada, tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, olha, uma célula que a célula ela sofreu mutação, tá? Aqui a gente tem um processo de hiperplasia acontecendo, que é quando essas células elas começam a se multiplicar. Aqui poderia acontecer também, poderia ter uma metaplasia aqui no meio, que é quando essa célula ela muda a forma do tecido, tá? Então, ela sai de um tipo de tecido e passa para o outro. Mas, continuando nessa linha de evolução aqui, a gente tem a displasia. E o que é a displasia? É quando essas células aqui, elas não têm mais referencial de tecido nenhum, tá? Então, são células que estão lá e elas não sabem mais se elas são células do tecido epitelial, se elas são células do tecido conjuntivo. Aqui elas estão completamente descaracterizadas, tá? Só fazer um adendo aqui. Qual é a diferença entre a metaplasia e a displasia? Na metaplasia, gente, a gente vai ter isso daqui, olha. A célula normal, tá? E aqui, num processo metaplásico, ela muda para outro tipo de célula. Mas percebam que ela vai mudar para outro tipo de célula, mas dentro do mesmo tecido. Ó, aqui nas vias aéreas era o epitélio colunar, aqui no processo metaplásico é epitélio escamoso. Aqui na bexiga é epitélio de transição, na metaplasia da litíase urinária a gente vai ter epitélio escamoso. Então eu sempre tenho uma mudança, mas dentro do mesmo tecido que é o epitélio, tá? Isso é uma característica de um processo metaplásico. Mas quando esse processo ele evolui aqui para uma displasia, aqui na displasia ela já começa a adquirir outras características, tá? Como, por exemplo, esse aumento de proliferação e, além disso, essa perda de diferenciação. É como se eu pegasse esses dois processos adaptativos que envolvem alteração tanto na diferenciação como, né, tanto na diferenciação como no aumento no número de células e juntasse numa célula só, tá? Só voltar isso aqui para vocês, olha só, nesse slidezinho aqui que a gente está falando desse processo de adaptação, o que acontece? Dentro da adaptação, a gente vai ter, olha, a célula aqui, quando ela é uma célula hiperplásica, ela vai ser estimulada apenas a aumentar o número de células, só isso, tá? Essa é a resposta que essa célula vai dar. Ou um grupo de células, ela vai aqui responder àquela agressão, mudando aqui o tipo de tecido dela, tá? Mudando aí a conformação dessa célula, certo? Mas quando uma célula, ela sofre um processo de displasia, é como se essa célula aqui, ela pegasse essas duas características aqui, tá? Então, ela é uma célula tanto hiperplásica, como ela também é uma célula metaplásica, tá? Então, ela aí adquiriu vantagens que antes ela não tinha, tá?
tá? E aí, esse processo onde une essas duas características, a gente chama de displasia. E aí, a displasia já é o início do que a gente chama neoplasia, tá? Então, só para vocês entenderem que durante a formação de um tumor, existe aí uma linha do tempo, que começa sempre, né, de um processo metaplásico ou hiperplásico, tá? E aí, à medida em que a célula ela vai se dividindo, vai havendo o acúmulo dessas características, até ela chegar aqui num processo displásico e depois um processo neoplásico, tá? Vocês entenderam isso? Opa. Então, pode falar. Alguém abriu o microfone aí. Tudo certo? Então, aqui, gente, olha, na letra C, a agressão celular que predispõe à metaplasia, se persistir, ela pode iniciar um processo de transformação maligna do epitélio metaplásico? Ela pode, desde que a célula ela vá adquirindo, né, características também hiperplásicas, tá? E aí, quando eu tenho uma única célula tendo uma característica metaplásica e uma característica displásica, a gente tem a soma disso, vai dar um processo neoplásico, certo? Vocês entenderam isso? É como se fosse uma soma, tá? Vocês entenderam esse processo? Bem, vou continuar. Vocês não querem falar comigo? A metaplasia pode ser interpretada, né, como uma alternativa do organismo de substituir um tipo celular exposto a um estresse a um tipo celular mais apto? Sim, tá? Então, essa aqui, a letra B, está correta. Na letra a metaplasia, ela é uma alteração celular no qual um tipo de célula diferenciado substitui outro tipo celular? Tá certo, sim, a gente viu que isso acontece. Então, aqui na letra E, a última alternativa é a correta, tá? Na quarta questão, a gente tem assim, marque a única alternativa a caracterizar o processo de apoptose. Vocês lembram o que é apoptose, gente? Sim. O que é o processo de apoptose? A resposta está na letra A, tudinho. Letra A, então vou marcar aqui, letra A. Isso. Quando uma única célula, ela se destrói, ela não leva as outras junto com ela não se multiplica, não deixa o DNA dela se multiplicar e acabar tendo uma necrose. Muito bem, tá? Então, né, a apoptose, gente, é um processo fisiológico, tá? E o que eu quero dizer com um processo fisiológico? É um processo normal do nosso corpo. Então, nesse exato momento, existem milhões de células fazendo apoptose, tá? Então, a apoptose é isso aqui, ó, morte em uma única célula, tá? E essa célula ela começa a sofrer um processo de condensação aí das suas estruturas, começa a se fragmentar e o resultado dessa fragmentação, desses vários pedacinhos de células que começam a ficar soltos, né? Esses pedacinhos de células, eles são fagocitados por células do nosso próprio organismo, que são os macrófagos. Então, assim, a célula, quando ela entra em apoptose, ela se fragmenta toda e ela vai ser ali comida, literalmente, por outras células do nosso corpo, tá? Que células são essas? São células que têm essa função de fagocitar, tá? Células fagócitos, certo? O que é? Aí aqui está falando, né? Não ocorrendo aí o processo de autólise. Autólise, vocês lembram? Na autólise ocorre a degradação de componentes da célula por enzimas da própria célula liberadas pelos lisossomos. Pode ser um indivíduo vivo ou morto. Tá certo isso daqui para a apoptose? O que vocês acham?
Nesse processo aí, né? Tá certo para apoptose? Acho que não, né, gente? Não, professora. Um processo de autólise. O que é autólise? É quando a célula, né, ela é agredida de tal forma que ela começa a se deteriorar. Então, dentro das nossas células, a gente tem umas vesículazinhas cheias de enzimas digestivas, né? E essas vesículas, elas são chamadas de lisossomos. Os lisossomos são organelas que são responsáveis pelo processo de digestão celular. Então, tudo que é produzido, né, tudo que a célula engole, tudo que ela se alimenta, passa aqui pelos lisossomos, né? Ele libera lá suas enzimas e degrada tudo. Só que nesse processo aqui de autólise, o que acontece? Ocorre um descontrole desse processo. E aí, esses lisossomos, eles começam a liberar várias dessas enzimas dentro da própria célula, e essas enzimas começam a degradar tudo dentro da célula, tá? DNA, membrana plasmática, membrana do núcleo, outras organelas. E aí, aqui a gente tem um problema acontecendo. Por quê? Porque quando eu libero essas enzimas dentro da célula, e a gente sabe que uma célula, ela vai ser rodeada por várias outras células, né? Então, quando eu libero tudo dentro dessa célula aqui, por exemplo, que eu acabo podendo degradar, tá? A membrana dessa célula. E quando eu degrado, né? Quando essas enzimas aí dos lisossomos, elas degradam a membrana dessa célula aqui que está morrendo, essas enzimas atravessam essa membrana e vão atacar as células que estão ali do lado, tá? E aí começa um caos. E aí a gente começa a ter o quê? A morte do tecido. Não é só mais de uma célula. Todo o tecido ele começa a morrer porque a gente começa a ter ali uma liberação de enzimas lisossomais que vai digerindo todo o tecido. Então, o processo de autólise, a gente tem ele onde? Quando há o estabelecimento de um processo necrótico, tá? Na necrose, certo? Aí a gente tem um processo de autólise, tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar nisso, olha, autólise, o que a gente tem? É um processo necrótico. Isso pode acontecer tanto em indivíduo que está vivo, como a gente já viu alguns casos de necrose lá na sala, como também o indivíduo que está morto, tá? À medida em que as células elas vão parando de receber oxigênio, elas vão aí entrando em colapso. E aí, quando a membrana plasmática se rompe, a gente tem a liberação dessas enzimas. Bem, os lisossomos, eles perdem a capacidade de conter suas enzimas, dando início à digestão celular. Isso aqui é um processo de necrose. Na letra D, sempre está relacionado ao processo de inflamação, tá? Não está relacionado ao processo de inflamação, não. A necrose pode estar, certo? A necrose pode estar relacionada a um processo inflamatório. A apoptose, não. E a letra E, nenhuma das alternativas está certa. Então, a correta na quarta questão é a letra A. Na quinta questão, a gente tem assim. Leia as afirmativas sobre o infarto branco e o infarto vermelho, tá? Então, acho que foi nessa aula aqui que eu falei, na aula 3, que a gente falou sobre infarto, acho que foi, né? Ah, eu acho que eu não abri a aula que fala de infarto. Gente, mas bora lá, tá? Eu sei que vocês estudaram muito. Cadê meu mouse? Sei que vocês estudaram muito, então vocês vão saber responder essa quinta questão aqui sem eu dar nenhum contexto antes, sem eu dar nenhuma revisada no slide. E aí? Na quinta questão, leia as afirmativas sobre infarto branco e o infarto vermelho. Eu nem lembro mais o que é isso. Vocês sabem o que é? O que é um infarto branco e um infarto vermelho? Vocês lembram? O infarto branco é aquele que acontece a hipóxia. Também, tá? Infarto branco é aquele... Mas por que acontece a hipóxia? De onde vem a hipóxia?
falta de oxigênio na célula, e aí ela Falta de morre. Ela morre. Mas que mais? Tem uma característica aí que é primordial. Vou até apagar aqui. O que diferencia um infarto branco de um infarto vermelho? Tem dois O mecanismos infarto aí. vermelho, ele é proveniente do hemorrágico, né? Tá. Olha só, bora revisar aqui o que é cada um, tá? Achei aqui a aula 4. Então, olha só. Dentro aqui do que é o infarto branco ou isquêmico, tá? E o infarto vermelho ou hemorrágico. Esse slide aqui, ele diz tudo, certo? Aqui a gente tem um exemplo de um AVC isquêmico, ou, né, poderia também chamar de um AVC branco, né? Ou um infarto branco ou um infarto isquêmico. Então, olha só, o que acontece aqui? Nesse infarto isquêmico, gente, aqui nesse caso ocorreu um coágulo, né, que bloqueou a passagem do sangue nessa região do cérebro. Então, todo o sangue que está vindo aqui da circulação, ele não está conseguindo chegar até aqui essa região. E aí essas células, elas estão morrendo, justamente pelo que você falou, né, por hipóxia. Imagina, o sangue, ele é responsável por levar oxigênio, nutrientes, tudo que o tecido precisa para sobreviver, quem é que leva? É o sangue, tá? Só que aí, nesse processo, né, por exemplo, aí nesse caso onde o AVC é isquêmico, a gente tem a formação de um coágulo que está atrapalhando essa circulação sanguínea. O coágulo, gente, é como se fosse assim, uma bolinha com várias células de sangue que fica aí passeando pelas nossas veias, tá? A formação de um coágulo pode ser diversa, por exemplo, o uso de anticoncepcional. O uso de anticoncepcional, dependendo aí do anticoncepcional, como ele aumenta muito as doses de hormônio, a gente também tem um estímulo muito grande de proteínas relacionadas à coagulação sanguínea. E aí, quando a gente tem o aumento dessas proteínas de coagulação, né, e aí essas proteínas ficam correndo na circulação sanguínea, as células elas vão respondendo a esse aumento, se juntando, formando assim uma bolinha de célula, tá? E isso é muito perigoso, por quê? Porque à medida em que essa bolinha de células, né, que esse coágulo, ele vai andando aí pela nossa corrente sanguínea, ele pode interromper o fluxo sanguíneo de vasinhos muito pequenos, que são importantíssimos, né, aqui, por exemplo, para o cérebro. Então, a gente vê quando a gente está lá na histologia também, que a gente vai ter, né, os grandes vasos, aí eles vão, né, se dividindo, formando artérias, depois arteríolas, e aí eles vão ficando assim cada vez mais fininho. E aí o problema quando a gente tem um coágulo é que quando esse coágulo ele chega nesses vasos que eles são bem fininhos, eles podem entupir esses vasos. E aí a gente acaba tendo uma área, aqui nesse caso do cérebro, prejudicada, tá? Porque faltou aqui oxigênio, certo? Se não recebe oxigênio, o que vai acontecer? As células aqui, o tecido ele começa a entrar em necrose, tá? Porque a gente precisa de oxigênio, precisa de nutrientes para que as células possam sobreviver. Então, isso é o que caracteriza, né, um infarto branco ou, né, um infarto isquêmico, tá? Quando aqui ocorreu uma forma de uma necrose por coagulação, que é justamente quando ocorre a falta de suprimento sanguíneo nessa região, certo? Quando é que o infarto ele é vermelho? Olha só, voltando aqui para o nosso exemplo. Um infarto vermelho ou um infarto hemorrágico, e aqui a gente vai ter, no caso, um AVC, é quando, por exemplo, olha, a gente vai ter aqui a obstrução também de uma veia artéria, mas dessa vez ela foi quebrada, tá? Ela não está entupida com um coágulo, por exemplo. Então, né, dessa vez aqui, essa estrutura, ela foi danificada. É quando você leva uma pancada na cabeça. E aí, quando você leva uma pancada, você tem a obstrução de alguns vasos. Não tem a gente, quando a gente, às vezes, sai se batendo pelos móveis da casa, e aí depois você aparece com alguns roxinhos que nem você sabia, né? De onde é que veio. Às vezes aparece um roxinho na perna, no braço. E aí você lembra que você, sem querer, bateu em algum móvel, né? Mas por que aquela região ali ela ficou roxinha?
Justamente porque quando você bate o braço, quando você tem algum trauma, você provoca um dano nesses vasos que são bem pequenininhos. E aí você provoca o derramamento, né, de sangue nessa região. Por isso que você fica lá com aquele hematoma, tá? Aqui no AVC hemorrágico, é dessa forma que acontece. Então, quando a gente tem a danificação de alguns vasos, nesse caso aqui no cérebro, a gente vai ter, né, o derramamento de sangue. Essa região aqui que vocês estão vendo em vermelho, gente, ela tá que nem essa daqui. Ela sofreu necrose, tá? E essa necrose também foi por falta de hipóxia. Por quê? Porque apesar do sangue, né, o sangue ele não conseguiu chegar dentro das células como deveria chegar. Então, a gente começa a ter um derramamento de sangue aqui, e da mesma forma que acontece aqui no isquêmico, ele não consegue chegar e alimentar as células como ele deveria. E aqui ele é hemorrágico ou vermelho justamente porque ele é marcado por essa mancha de sangue que está tendo aqui, tá? Então, essa é a principal diferença entre os dois, certo? E aí a gente vai ter, né, essa característica aqui, certo? Bem, o que acontece? Deixa eu voltar lá para o nosso exercício. Aqui no nosso exercício tem falando assim, leia as alternativas sobre infarto branco e o vermelho e marque, olha só, a incorreta. Deixa eu marcar isso daqui também, porque senão eu vou o quê, né? Esquecer. Deixa eu botar uma cor mais viva, né? Que é para mim ver. Eu vou botar um azul aqui, tá? Então, na letra A, vamos lá. O infarto vermelho ou hemorrágico, ele é causado pelo extravasamento de sangue. E aí, tá certo? Acho que sim. Tá, né? O infarto vermelho, geralmente a gente vai ter... Pode falar. Alguém abriu o microfone, só faltou a coragem de falar. Eu falei sim, tá certo. Tá bom, então olha só. A gente tem aqui um infarto vermelho ou hemorrágico, que é causado pelo extravasamento de sangue, tá certo. Na quinta questão, a gente tem o infarto vermelho, né? A área de necrose, ela adquire um aspecto vermelho. E aí, tá certo ou errado? Tá certo, né, gente? A gente acabou de ver. Na questão de número C, o infarto branco, no infarto branco, a coloração esbranquiçada do tecido necrosado é devido à interrupção do fluxo sanguíneo causado por hipóxia letal e local. E aí, o que vocês acham? Tá certo também, professora. Tá certo, né? Na letra D, a hipóxia presente no infarto isquêmico causa a tunefação, fazendo saliência na superfície do órgão, ou do órgão. Os órgãos mais acometidos são baço, coração e cérebro, tá certo, né? Na letra E, todas as alternativas estão erradas? O que vocês acham? Professora, não é a letra D? Porque eu acho que é os rins, o coração e o cérebro. O baço, os rins e o cérebro. Bora lá. Infarto branco e vermelho, e ele quer a incorreta. Então, a gente viu que a letra A tá certa, a letra B tá certa, a letra C tá certa. A letra D, a hipóxia presente no infarto isquêmico causa tunefação, fazendo saliência na superfície dos órgãos mais acometidos. São coração, baço, coração e cérebro. O que vocês acham? Letra D? Eu acho que o coração não é o mais acometido. Eu acho que no lugar do coração é os rins. Isso, acho que é isso também. Vocês acham, gente? Acho que é E. Todas as Todas as alternativas. alternativas estão corretas, né? Não estão erradas. Todas as alternativas estão certas. Gente, deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Eu salvei como prova, mas não é prova não, tá? Aí eu estou dirigindo de você, que eu salvei errado.
A prova eu ainda vou fazer, viu? Espera aí. Deixa eu só... Ai, é outra coisa aqui. Vixe, ferrou. Fecha, fecha, fecha. Abri a prova errada. Espera aí. Gente, eu tava com gabarito. E é isso que eu ia fazer. A hipóxia presente no infarto isquêmico causa tunefação, fazendo saliência na superfície do órgão. O infarto aqui é isquêmico. Gente, eu acho que a D também tá certa. Mas vamos fazer assim, só para me ver se eu não errei alguma coisa aqui. Eu vou deixar essa questão aqui para a gente rever ela no final da aula, tá? Mas, ó... Professora, nos slides que você enviou, e até aqui nas minhas anotações que eu vim ver, o infarto isquêmico, o branco, no caso, ele tá como os rins, o baço e o cérebro, nas anotações e no slide. Os Rins, órgãos baço e cérebro. rins, baço e cérebro. Isso mesmo. Rins tem os rins, baço e o cérebro. Rins tem circulação dupla, baço também. Não, eu preciso rever, porque eu acho que não é esse o ponto. Não são os órgãos o ponto. Eu preciso rever, tá? Se ele causa tunefação, eu acho que aqui, o que pode estar errado é isso daqui, ele causar tunefação. O que é a tunefação? É o inchaço, tá? E aqui ele está falando, né, que o infarto isquêmico, ele pode causar um inchaço naquela área lesionada. Bora ver aqui. Área de necrose, de coagulação isquêmica. Gente, ele está certo, por quê? Olha só, nessa região aqui, onde ocorre a região do infarto, ocorre isso daqui que eu tô querendo falar para vocês, tá? Tá aqui, ó, a tunefação, fazendo saliência com a superfície do órgão. Esse daqui é o ponto, tá? Quando esse infarto ocorre um inchaço na superfície desse órgão, ele aumenta de volume. Além dele ficar todo esbranquiçado, ele também vai aumentar de volume. Então, olha só, a hipóxia presente nesse infarto isquêmico causa tunefação, aqui está certo, fazendo saliência na superfície do órgão. Os órgãos mais acometidos são baço, coração e cérebro. Eu lembro que quando eu fiz essa questão, eu estava pensando nisso, baço, coração e cérebro, tá? Eu só não coloquei os rins aqui, mas essa questão aqui, gente, ela também tá certa, a letra D, tá? Então, acho que eu errei bem aqui nessa letra E. Olha só. Aqui é que todas estão corretas, tá? Vocês concordam comigo? Vocês têm alguma objeção? Pode falar. Vocês entenderam o meu raciocínio? Igual me deixaram no vácuo. Eu entendi, professora. Tá bom. Então, olha só. Então, todas essas alternativas aqui estão corretas, tá? E aí a gente só corrige aqui a letra E, tá bom? A gente coloca aqui que todas as alternativas estão corretas. Substitui esse erradas aqui. Deixa eu até colocar aqui para eu arrumar depois. Na questão de número 6... Oi. Tá certa, essa alternativa é porque ela pede a incorreta no comando. Entendeu?
Entendi. Mas vocês entenderam, né? Que Sim, da letra A à letra B tá tudo certo quando a gente está falando aqui do infarto vermelho, certo? certo. Beleza. Então, olha só. Sobre as lesões reversíveis e irreversíveis, marque a alternativa correta. Eu nem vou mais botar esse negócio de correta e incorreta, porque até eu estou me confundindo. Então, bora lá. É muito ruim, professora. Tira da É, prova isso. porque fica um grupo de alternativas correta e outro grupo incorreta. Aí, na hora, a gente já acaba confundindo. Então, bora lá. Sobre as lesões reversíveis e irreversíveis, marque a alternativa correta. As lesões irreversíveis sempre evoluem para as degenerações e depois para os processos adaptativos. O que vocês acham? Tá certo ou errado? É errado, porque ele não passa por processos adaptativos. É antes do processo adaptativo, né? A lesão É, é as considerada lesões. irreversível. Tá, beleza. Então a gente aqui já vê que tá errado, né? Os processos adaptativos sempre evoluem para a morte celular. E aí, tá certo ou errado? É errado. Só as Errado. irreversíveis. Exatamente, né? As irreversíveis, a célula vai logo para a necrose ou apoptose, tá? O processo adaptativo não, a célula está lá tentando sobreviver. Então, por isso que ela está, inclusive, se adaptando. Na letra C, são exemplos de morte celular, a autofagia, a necrose, a apoptose e degeneração. E aí, tá certo? O que vocês acham? A autofagia é morte celular? Tá errado, né, gente? Tá errado por quê? Porque degeneração não é morte celular, tá? As degenerações são acúmulos celulares, tá certo? Então ela não tem nada a ver com morte. Então aqui a célula, né, ela passou ali do processo adaptativo e ela tá aqui agora entrando no processo de degeneração, tá? Tá acumulando alguma substância, ou água, ou proteína, ou gordura, ou carboidrato. Bem, então essa letra C está errada. A letra D, as degenerações são um tipo de lesão irreversível. E aí, tá certo ou errado? O que vocês acham? As degenerações, elas são aí um processo de lesão irreversível. Não, As degenerações, professora, elas são reversíveis. elas são reversíveis, tá? Então, quando a célula ela sai de um processo adaptativo, ela entra para um processo de lesão. Então, qual é aí os sintomas das lesões, de uma lesão reversível? São justamente as degenerações. E aí a degeneração, o que que é? É o acúmulo de carboidrato, de proteína, de água, tá? Então, essa é uma resposta celular. Quando a gente estiver falando em lesão irreversível, é sempre necrose, apoptose, autofagia. Quando a gente falar em autofagia, sempre é um processo de necrose, tá? E a necrose sempre é um processo o quê? Patológico. Então, associem esses termos. Lesão irreversível, apoptose e necrose. Necrose é a morte de um tecido e que né, a morte desse tecido é provocado geralmente por um processo autofágico. A célula ela vai morrendo e faz com que as outras células ao redor morram também. Bem, e aí, né, as degenerações, elas entram aí mais dentro do que é lesão reversível, tá? Que são os acúmulos Professora? na letra.
E. Todas as alternativas estão erradas? E aí, o que vocês acham? Qual é a nossa alternativa? A sexta questão que vocês marcaram. Pode falar. Eu tinha marcado C. A degeneração, ela é sempre... E aí, gente, sexta questão. Não existe Bora lá. degeneração... Tá. Não existe degeneração de lesões irreversíveis? Não, a degeneração ela ainda está dentro de um processo reversível, tá? Por exemplo, deixa eu abrir aqui nossa aula. Já que ela não vai estar aqui ou vai estar, né? Lesão celular, pronto, degeneração, né? Por exemplo, tem um exemplo aqui lá no final. Olha só. Resolver a aula errada. Existem algumas patologias, pessoal, como, deixa eu ver aqui, doença de Pompe. Ai, Muli, não deixa? Tá. Existem algumas patologias, pessoal, em que o indivíduo, ele não tem, por exemplo, uma enzima que degrade carboidrato, tá? E aí, o que acontece? Por exemplo, no caso da fenilcetonúria, pacientes que têm fenilcetonúria são pacientes que eles têm uma enzima que eles não degradam triptofano, que é um aminoácido presente nas proteínas. Então, esse paciente, ele precisa, desde quando ele nasce, e aí já desde quando ele nasce, ele precisa ser diagnosticado com fenilcetonúria, e ele é diagnosticado como? Fazendo o teste do pezinho. Por isso que todas as crianças têm que fazer o teste do pezinho, que é para diagnosticar se aquela criança ela é um fenilcetonúrico, né? Por quê? Porque se ele for um fenilcetonúrico, esse paciente, ele não consegue degradar proteínas. Então, essas proteínas que vêm da alimentação, ela acaba se acumulando no corpo desse paciente. E o acúmulo dessas proteínas começam a causar uma série de sintomas, né? Inclusive retardo mental. Então, quanto mais cedo ele for diagnosticado como fenilcetonúrico, mais rápido é essa intervenção. Eu estou falando isso por quê? Porque, nesse caso, é um caso de degeneração, tá? Onde o paciente ele tem uma deficiência enzimática que promove o acúmulo de proteínas dentro das suas células, certo? E o acúmulo dessas proteínas, elas podem, então, provocar uma lesão dentro dessas células, tanto que ele pode aí ter retardo mental, tá? Então, assim, esse acúmulo de proteínas, ele não causa a morte da célula, mas ele causa um desequilíbrio, né, na função da formação dessas células. Então, nesses casos, por exemplo, da pessoa que tem fenilcetonúrica, quando faz uma intervenção na alimentação, olha, não vai mais comer comidas que tenham proteína, né? A dieta ela é especial, a gente evita essa degeneração. E o paciente, ele vai viver, né, tendo uma vida normal. Existem outros casos onde ocorre também um acúmulo de lipídios, o acúmulo de gorduras. Então, esses acúmulos, eles são lesões, eles são, né, estão dentro aí desse processo de lesão reversível. Se eu conseguir tirar esse agente agressor, né, que está provocando esse acúmulo, no caso, por exemplo, de outra doença, que é a mucopolissacaridose, que também é a falta de uma enzima. Se a gente pegar esse paciente desde pequeno e der a enzima para esse paciente ele pode ter uma vida normal, porque ele vai viver sem acúmulo. Então, a gente vai ter aí um processo de lesão, né, que eu consigo reverter.
tá? Eu não sei se não sei se eu estou conseguindo ser clara. Então, a lesão, as degenerações, elas ainda estão dentro de um processo que ele é reversível, tá? Que eu tenho um acúmulo de substâncias, mas até um certo ponto, se eu conseguir retirar aquilo que está agredindo, a célula ela para de acumular aquela substância e ela volta para o seu equilíbrio normal. Agora, se eu deixar e esse agente agressor ele continuar e esse acúmulo perdurar, a gente evolui para um caso de lesão irreversível, tá? Então, aqui a pergunta está falando sobre as lesões reversíveis e irreversíveis, marque a alternativa correta. Sobre as lesões reversíveis e irreversíveis, marque aí a alternativa correta. Então, dentro aqui da letra C, tem falando os exemplos de morte celular, tá? São a autofagia, necrose e apoptose. Essas três aqui são morte celular, que estão dentro do processo, né, de lesão irreversível. Só que nessa questão aqui, eu também coloquei que e degeneração. Só que degeneração não entra aqui dentro do processo de morte celular. Ela é um acúmulo e ela está relacionado com as lesões reversíveis, tá? Deu para entender? Ficou claro? Deu, ficou, professora. Beleza. Então, olha só, na sétima questão, sobre as lesões reversíveis, marque a alternativa correta, tá? Lesões reversíveis, alternativa correta. As lesões reversíveis ocorrem quando a célula agredida pelo estímulo nocivo sofre alterações funcionais e morfológicas que podem manter-se vivas, né, recuperando-se do estímulo quando o estímulo nocivo é retirado ou cessa. Tá certa essa? O que vocês acham? Eu marquei essa, marquei a. Pois é, ela tá bem correta. Bem, Oi? Alguém falou que marcou a eu letra B. marquei A também. Não, marquei A. Tá. Então, bora lá. Então, vamos marcar aqui a A, tá? Bora lá para B. Quando a célula se torna incapaz de recuperar-se depois de cessar a recuperação, caminhando para a morte celular. Isso aqui é um exemplo de quê? De lesão irreversível, tá? Então, aqui a gente está querendo saber sobre as lesões reversíveis. Então, por isso a B está certa, porque ela está... Aliás, desculpa, a B está errada, porque ela está se referindo a uma lesão irreversível. A lesão reversível tem como resultado eventos de necrose ou apoptose? Está errado. Necrose e apoptose são eventos que têm a ver com lesão irreversível. Tá? São exemplo de lesões irreversíveis os acúmulos intracelulares de cálcio, potássio e sódio, tá? É exemplo de lesão irreversível esses acúmulos? Será? O que vocês acham? Não, reversíveis, no caso das degenerações, né? Muito bem, No caso das degenerações, o que a gente tem vai ser acúmulos intracelulares, né? Esses acúmulos intracelulares, eles são relacionados com processos reversíveis, tá? E aí a gente vai ter aqui, olha só, todas as alternativas corretas, a gente já viu que não, tá? Então, a gente tem aqui a lesão reversível, ocorre quando a célula agredida pelo estímulo nocivo sofre essas alterações funcionais e morfológicas e pode aí manter-se viva, tá? Certo? Só quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Aqui a questão é sobre lesões reversíveis, tá? E nessa questão, a letra A está correta. Mas se aqui eu estivesse falando de lesão irreversível, a gente vem aqui para a letra D. Na letra D, são exemplo de lesões irreversíveis os acúmulos intracelulares de cálcio, potássio e sódio. Dentro de uma lesão irreversível, gente, a gente tem um acúmulo disso daqui, tá? Desses íons. Quando a gente fala de potássio e sódio, vocês têm que lembrar da bomba de sódio e potássio, tá? Então, aqui é um exemplo clássico de lesão reversível, assim como algumas outras que a gente viu aqui. Então, sétima questão, a letra A está correta.
Na 8ª questão, tem falando assim: marque a alternativa que representa somente os agentes causadores de lesão. O que é capaz, então, de provocar uma lesão? Hipóxia, anóxia, isquemia e apoptose. Agentes físicos, necrose, químicos e biológicos. Reação imunológica. A letra C, reação imunológica, alterações nutricionais e defeitos genéticos. Vírus, bactérias, medicamentos, atrofia e hiperplasia. Letra C, bora lá. Reação imunológica pode causar uma lesão, né? É um agente causador de lesão? É sim, tá, gente? Quando a gente for estudar a parte de reações imunológicas, de imunopatologia, a gente vai ver que, principalmente no caso das alergias, né? As alergias é uma forma que o nosso sistema imunológico ele tem de responder a algum agente estranho. E aí a gente pode desenvolver também doenças autoimunes, que são doenças onde o sistema imunológico começa a atacar o próprio corpo. E aí, dessa forma, o sistema imunológico ele pode ser um agente causador de lesão, tá? A gente vai ter aqui alterações nutricionais. O que vocês acham? Alterações nutricionais pode ser um agente de lesão? O que vocês acham? Alguém respondeu outra alternativa? Alguém quer comentar? Ainda tem alguém aí? Sim, professora. O que vocês acham? A alteração nutricional pode causar lesão? Pode, né, gente? Eu acabei de citar para vocês ali na questão anterior 2 doenças que são provocadas aí por questões nutricionais, no caso da fenilcetonúria, né? A formação, por exemplo, durante a gravidez, a mulher ela tem que se alimentar muito bem com o ácido fólico. E o ácido fólico são vitaminas do complexo B, que eles são fundamentais para o desenvolvimento da cabeça, tá? Do fechamento do tubo neural, formação do sistema nervoso. E quando a mulher ela passa por alguma deficiência nutricional durante a formação do bebê, do embrião, a gente pode ter uma lesão, tá? Na formação, a gente pode ter um problema na formação desse sistema nervoso, e isso pode, né, vai promover aí uma lesão da estrutura, tá? Então, as alterações nutricionais, elas podem sim atuar como agentes lesivos. E os defeitos genéticos também, tá? Eles são resultados aí desse processo de lesão. Então, olha só, a hipóxia é uma forma de lesão, a anóxia é uma forma de lesão, a isquemia, que é o resultado desses dois, tá? Aqui na letra A, mas a apoptose, ela não é uma lesão, ela é um processo mais fisiológico, por isso que a letra A, ela tá errada. Aqui na letra B, a gente vai ter agentes físicos, pode causar lesão? Pode, tá? Alguma coisa que bata no seu braço, algum corte que você tenha na boca, por exemplo, tá? É um agente físico que pode provocar uma lesão, mas a necrose, ela não é uma lesão, tá? Então, ela pode ser um resultado de uma lesão, mas ela não é uma lesão, por isso que a letra B tá errada, certo? Letra D, né? A hipóxia, tá? É uma forma de lesão? Se faltou oxigênio lá nas células, elas vão morrer, elas vão começar a se sentir lesionadas. Vírus, né? É um causador de lesão? Sim, tá? Vírus, bactérias, medicamentos são agentes que podem irritar, tá? E provocar uma lesão no tecido. Mas quando a gente vai para atrofia e hiperplasia, isso daqui não é um processo, não é um agente causador de lesão. Isso daqui são respostas adaptativas que a célula vai desenvolver a partir justamente daquele
agente causador de lesão, tá? Daquele agente agressor. Então, a mais correta aqui no caso, olha só, é a letra C, tá? Alguma dúvida aqui? Posso ir para 9? Pode, professora. Pode sim, professora. A maioria das infecções de origem odontogênica se originam a partir da necrose pulpar, com invasão bacteriana no tecido periapical e periodontal, que pode levar à formação do abscesso quando a infecção prevalece sobre as resistências do hospedeiro. O abscesso, ele é um tipo de necrose o quê? Letra A. Opa. Letra A. Necrose liquefativa, por quê? Porque o abscesso, gente, quando você rasga assim, né? Quando você libera aquele abscesso, o que você vai Tá ter cheio lá? de pus. Vai estar cheio de pus. Líquido. Exatamente. Então, essa característica do tecido estar cheio de pus, cheio de líquido, é um processo liquefativo, tá? O tecido, ele está se desfazendo, literalmente. O que a gente tem ali naquele pus, né? Quando a gente está falando aqui da necrose pulpar, com essa invasão bacteriana do tecido periapical, a morte da polpa, ela ocorreu justamente por conta aí dessa invasão bacteriana que causou um processo inflamatório. E qual é a característica da inflamação? O que é a inflamação? A inflamação é uma reação que o nosso corpo tem na frente de um agente agressor. Então, todas as vezes em que o nosso corpo ele é agredido, tá? O sistema imunológico, ele responde rapidamente, mandando para aquele local da agressão várias células do sistema imunológico. Então, se for, por exemplo, uma invasão provocada por bactérias, o sistema imunológico vai mandar várias células para lá. Essas células, algumas delas, né, com função de fagocitose, no caso dos macrófagos, que vão lá, né, pegar os restos de células mortas que vão estar lá pelo meio. A gente também vai ter neutrófilo, eosinófilo, basófilo, que vão estar tudo jogando enzimas digestivas para poder matar essas bactérias, tá? E aí, só que essas enzimas digestivas, elas vão matar não só as bactérias, como também células ali do nosso tecido normal. E aí, por isso, ele começa a ficar com aquele efeito de liquefeito, tá? E aí, por isso que esse tipo de necrose é chamada de necrose de liquefação, certo? Que a maioria, e é isso que vai acontecer aqui no caso do abscesso periodontal, tá? Então, essa é a nossa questão de número 9. Alguma dúvida? Por exemplo, se fosse uma necrose que ocorresse no cérebro, tá? Deixa eu ver aqui. Quando a gente vai ter, por exemplo, uma necrose, né, no pulmão, que é o que a gente mais conhece como necrose caseosa, ela vai ter esse aspecto aqui, tá? Então, a forma como as necroses elas são classificadas vai depender muito do tipo de tecido em que está ocorrendo aquela morte celular. Porque, de acordo com cada tipo de tecido e agente infeccioso, a gente vai ter um efeito diferente. Por exemplo, aqui no cérebro, a gente vai ter esse efeito também liquefeito, tá? Aqui também vai ser necrose de liquefação. Por quê? Porque o tecido aqui do cérebro é um tecido muito gorduroso. E aí, à medida em que ele vai sendo digerido, degradado, essa gordura vai fazendo com que o tecido adquira esse aspecto liquefeito, tá? Aqui, no caso desse tipo de necrose, é necrose de liquefação, certo? Cadê, gente, o nosso PDF? Está aqui. Bem, na 10ª questão, a gente vai ter assim, marque a alternativa que fala sobre a
degeneração hialina, tá? Gente, o que é degeneração hialina? O que a gente aprendeu por degeneração hialina? O que é? Eu marquei A também, né? Essa amiloidose. Muito É bem, uma das tá? proteínas. Então, olha só, quando vocês ouvirem falar em degeneração hialina, a degeneração hialina, ela ocorre porque ela é formada pelo acúmulo de proteínas, tá? Então, a amiloidose, ela é uma doença rara em que as proteínas dobradas, né, as proteínas são dobradas de forma normal. E aí, a forma anormal como essas proteínas se dobram, elas vão formando várias fibrilas de amiloide que se acumulam aí nos tecidos. Então, todas as vezes que eu estiver falando de acúmulo de proteína, a gente vai estar falando de degeneração hialina. Então, aqui a correta é a letra A, certo? Gente, a letra B. São doenças genéticas caracterizadas pelo acúmulo de glicogênio? Não, tá? Degeneração por acúmulo de glicogênio é outra coisa. Na letra C tem acúmulo de triglicerídeos, tá? Acúmulo de triglicerídeos, né, que são gorduras, é outra coisa, tá? Acúmulo de água e eletrólitos no interior da célula, tornando essa célula liquefeita. Não, aqui é acúmulo de água, né? É outra coisa. Então, aqui, olha, a nossa questão correta é a 10ª questão, tá? É a amiloidose, que é um exemplo aqui de degeneração hialina, tá? Acho que eu não estou com a aula de degeneração aqui aberta. Gente, estudem. Vocês têm alguma dúvida em relação a essas questões do estudo dirigido? Não, professora, tudo certo. Tudo certo. Eu posso fazer minha prova tranquila, baseado nisso aqui que a gente acabou de ver, e tá tudo certo, que vocês vão sacar tudo, entender tudo, e tirar 10. Posso fazer a prova assim? Pode ser essa daí, aí a senhora só tira aquelas opções de todas as alternativas, correta, incorreta, Tá, beleza. não. Sim, isso aí eu vou fazer, tá bom? Pois, gente, vocês querem que eu revise mais alguma coisa? Ou tá tudo certo? Tem alguma questão das outras aulas anteriores, alguma curiosidade que vocês tenham, alguma coisa que vocês queiram rever? Ficou alguma dúvida das outras aulas? A hora é agora, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira e aí a gente fica abençoado para fazer nossa prova. E aí, tem mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudar vocês a tirar 10? Tá de boa, então? Então, tá bom. Eu vou encerrar a gravação. Vou enviar essa gravação lá para a nossa plataforma, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês recorrem à plataforma, tá certo? Gente, muito obrigada, tá? Um grande beijo para vocês. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, tá? Fiquem em casa. De nada. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas, tá bom? E até a próxima, tá? Vou encerrar aqui nossa gravação. Fiquem bem, tá, gente? Saúde para todo mundo. Tchau, Você tchau. também. Beijão. Beijo, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.